Que bom poder estar aqui hoje para ministrar a palavra do Senhor ao coração de vocês, no nome do Senhor Jesus. Há 2 semanas atrás, o Senhor me trouxe uma palavra num contexto que nós estamos vivendo. Eu dei uma pequena mensagem na nossa programação de rádio, na 94.5, sobre esse texto, mensagem 98.5, desculpa. Sobre esse texto, 4 minutinhos. E há duas semanas atrás, eu indo ministrar em uma das nossas igrejas, o Senhor me inspirou de uma maneira muito especial para estar compartilhando aquela palavra. Eu não sabia, de fato, o que eu ia pregar. Sabe que você vai assim, leve, solto, como eu estou hoje. É muito tranquilo. E ao chegar no ambiente, o Espírito de Deus me ajudou a ministrar de uma maneira muito especial. Foi gravado. Eu gostaria de estar, ao invés de estar pregando aqui, estar colocando ela para vocês ouvirem, porque como foi muito espontâneo, e a ministração foi muito atual para a realidade a qual nós estamos vivendo, eu acredito que ao ministrar, porque como eu não anotei, foi uma coisa assim espontânea, talvez eu perca muito do que foi falado e ficou gravado lá no YouTube. Mas como eu tentei fazer e não consegui, que eu ia hoje colocar o vídeo para a gente ouvir, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Marcos, capítulo de número 6. Muito gostoso o ambiente de culto, de adoração, ministrado através do pastor Robson e sua equipe tão linda, tem enchido o nosso coração de esperança essa manhã. E eu acredito que o Senhor continuará ministrando a nós de maneira especial no nome de Jesus. Pai, o Senhor é o Deus que comunica a nós as instruções do Teu Espírito. Nesses dias, queremos ouvir o Senhor, porque o que nós mais precisamos é ouvir o Senhor. Onde existem tantas vozes falando, líderes anunciando caminhos, profetas se erguendo para dizer é assim, 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 nós queremos ouvir o Senhor. Porque Tu és o nosso pastor. O Senhor é aquele que nos ensina e nos instrui. Tu és aquele que nos habilita para vivermos nesse tempo e nessa geração e podermos vencer todas as coisas. Ajuda-me a compartilhar esse pequeno texto da Tua palavra com os meus irmãos. Que o Teu Espírito nos inspire. Que a graça do Senhor continue operando sobre esse ambiente. Que aonde essa mensagem chegar, ela possa falar e ministrar e tocar e trazer respostas aos anseios da alma e do coração do Teu povo. Nós oramos gratos pela Tua presença e pela Tua bênção, no nome do Senhor. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Eu vou ler um longo texto das Escrituras. Talvez você sinta-se cansado por causa da leitura. Mas nesses dias Deus tem me incomodado a ler a Bíblia. Como são dias onde nós temos perdido o hábito de meditar nas Escrituras, a gente para na frente do computador e ouve a rádio 98.5. A gente ouve as mensagens dos pastores na internet. A gente senta para reunir-se nos nossos cultos e a gente ouve pastores pregando. A gente tem ouvido muitas vozes, mas Deus tem falado ao meu coração sobre a necessidade de
pararmos para meditar no Evangelho, pararmos para ler as Escrituras, pararmos para refletir naquilo que Ele tem para nós. E por isso, da leitura. Houve uma época em que eu pegava um versículo e eu falava 3 horas no versículo. Mas hoje eu quero ler o texto. E eu gostaria muito que você prestasse atenção na leitura e que você pudesse receber inspiração hoje de manhã ao lermos o Evangelho. E que a palavra por si ministre a você. E que você seja abençoado com a leitura desse texto, no nome de Jesus, e que o Espírito de Deus aplique essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 14, diz assim: E chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E chegou isso aos ouvidos do rei Herodes. O que chegou? Chegou nos ouvidos do rei que existia no reino dele a manifestações de milagres e coisas espantosas que estavam acontecendo. Porque Jesus Cristo havia dito aos seus discípulos para saírem pelas aldeias e saírem pelas aldeias aonde eles, ali na região, e anunciarem o reino de Deus. E os discípulos saíram e começaram a pregar, a anunciar para as pessoas que tinha chegado o reino dos céus. E os mortos foram levantados, os cegos passaram a ver, os mudos começaram a falar, os surdos a ouvir, os leprosos serem purificados, e o anúncio daquele reino, daquela mensagem, começou a se espalhar naquela região. E aquele burburinho, aquele som, aquele movimento no meio do povo chegou no palácio, chegou na corte, chegou aos ouvidos do rei Herodes. Então chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos. É por isso que nele operam essas forças de milagres. Outros diziam: não, é Elias. Ainda outros: é um profeta como um dos profetas. Herodes, esse Herodes aqui é um dos 4 Herodes que tem no Novo Testamento. É um dos tetrarcas. Veja, o Império Romano, o imperador, ele havia colocado sobre o seu império 4 reis, 4 Herodes. Às vezes, quando a gente lê o nome Herodes aqui no Novo Testamento, a gente pensa que está falando de um. Mas de verdade existiram 4 Herodes. Eles governavam sobre aquela região e eles estavam ali com a função de governo, de autoridade, mas também para acalmar o povo, para dar respostas, direções do império, mas também para estabilizar a região. Veja, quando o Império Americano saiu agora do Afeganistão, você vê que toda a região ficou desestabilizada. E o Talibã entrou e está massacrando. Quando o Império Romano entrava para dominar, e por isso era um império, os imperadores faziam assim também. Porque eles estavam dominando sobre uma nova cultura. Eles estavam dominando sobre um povo que não era povo deles. E poderia existir rebeliões, poderiam existir levantes. Então ele colocava esses personagens de governo com a intenção de interagir com o povo, com a intenção de estabilizar o lugar e dominar e submeter todo mundo ao governo e ao império.
Então esse Herodes que é apresentado aqui é um dos Herodes. Ele disputa com os outros Herodes. Porque você sabe que nos governos humanos e nas cortes humanas, aonde tem cadeira de poder, tem disputa. Aonde existe lugar e posição de autoridade e poder, existe disputa intensa para sentar, dominar, manipular, governar e submeter massas ao domínio e aquilo que se deseja. Então vamos continuar lendo. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo em um cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodias o odiava, querendo matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, então o tinha em segurança. E quando o ouvia, Herodes ficava perplexo, escutando de boa mente. Chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário de nascimento, ele deu um banquete aos seus dignatários. Chamou os seus oficiais militares, chamou os principais da Galileia. Então, no meio da festa, entrou a filha de Herodias, dançando. E ela agradou a Herodes e a todos os seus convidados. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Que presente esse cara estava oferecendo para a garota, né? Saindo ela, perguntou à sua mamãe: mamãe, o que eu vou pedir? Essa respondeu: a cabeça do profeta João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça do profeta João, o Batista. Então o rei Herodes entristeceu-se profundamente, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da garota. Enviando logo um executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. Trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e essa, por sua vez, a sua mamãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram e levaram-lhe o corpo e o depositaram em um túmulo. Só que voltaram os apóstolos à presença de Jesus. E lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E Jesus lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá
a pé, de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-lhes deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: Senhor, o lugar é deserto, já é avançada a hora. Despede essa multidão, essa galera toda, para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, eles comprem para si o que comer, Senhor. Porém, o Senhor lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. Sabendo eles, responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os peixes, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão. A mensagem que eu vou pregar hoje à noite vai falar sobre 12 aspectos do reino. Deus tem me chamado a atenção nesses dias, por causa dos movimentos que têm acontecido na nossa nação, a voltar a ver os aspectos do que é o reino de Deus. Esse texto, ele é muito propício para observarmos nesses dias e olharmos com atenção, não só o que está acontecendo na nossa nação, no nosso mundo gospel, mas entendermos o que é que Deus tem para nós como indivíduos do reino, como filhos do reino de Deus. Não tem como você, como crente, como servo de Deus, como filho do reino, passar desapercebido ou ser induzido a engano, sem entender o propósito do reino de Deus que se manifesta na sua vida, na minha vida, e o porquê nós estamos hoje nesses dias. Por isso, Deus me fez voltar os olhos para essa passagem, porque esse texto fala justamente disso. Ele fala de 2 desdobramentos. Ele nos mostra o que acontece no reino deste mundo, o que acontece na corte, o que acontece no mundo da política, o que acontece nas dimensões dos governadores, o que acontece no império humano, o que acontece nas dimensões onde o governo imperialista, o governo que quer dominar, opera. Esse texto fala justamente também do que acontece na realidade do que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele vem se manifestando nas Escrituras de muitas formas e de muitas maneiras. O reino de Deus, ele não se inicia no Novo Testamento. O reino, o governo, o império, a soberania do Senhor existe antes das fundações de todas as coisas. E você vê sinais desse reino sendo desencadeados nos processos históricos, não só da nação de Israel, mas sobre a terra. Mas quando o Senhor Jesus se manifesta,
quando o rei do reino se faz carne, quando os reis da terra vêm trazer presentes ao menino, declarando aonde é que está o rei que os céus estão anunciando. Na manifestação do evangelho, você começa a perceber a realidade do que é o reino de Deus. Ele chega com a mensagem dizendo: arrependam-se, saiam desse sistema, dessa mentalidade, dessa cultura, desse estilo de vida, dessa forma de entender, pensar, agir, se mover, e venham para o reino. Se submetam ao governo divino. É chegado a vocês o reino de Deus. Por isso Deus tem me inspirado a falar sobre 12 sinais do que é a manifestação do reino. Mas eu vou falar isso hoje à noite. Mas esse texto fala da nossa época presente. Porque ele abre para mim e para você esses dois reinos. Quando você olha para o início aqui do Evangelho de Marcos 6, 14, também está em João 6, a mesma passagem. Você vê que a manifestação do governo humano, ela está muito linkada também às manifestações da religião. Você não vai ver no Novo Testamento nenhum sacerdote erguendo a voz contra o governo de Herodes. Por que os sacerdotes não erguiam a voz contra o governo de Herodes? Porque tem que ser um João Batista. Porque João é profeta. E é difícil você viver com profeta. Porque o profeta, ele tem essa habilidade em Deus de instigar em nós, nos confrontar. O ministério profético nos confronta nas nossas realidades de desvios, nas nossas observações erradas da vida, nos nossos posicionamentos estranhos. Por isso, quando o Espírito de Deus ergue uma voz profética anunciando algo, nós muitas vezes não damos ouvido. E o nosso coração é tendencioso a se rebelar contra os profetas e contra o espírito da profecia. E nosso coração o nosso coração, eu e você, nós gostamos de ouvir mensagens que nos erguem, que nos colocam lá para cima. Mas quando Deus toca na nossa alma, quando Deus quebra as nossas pernas, quando Deus vem de encontro, confrontando, batendo, não vem alisando, quando Ele vem nos posicionando e dizendo: eu quero o seu posicionamento contrário a isso que você está vivendo, aí é difícil. Você não vai ver sacerdotes confrontando o império. Por quê? Porque os sacerdotes estavam na religiosidade judaica muito entranhados com o império. Existia um link religioso e político muito forte. Como o império dominava e queria dominar as massas, o império usava, através dos reis, a cadeira dos sacerdotes para dominar a nação. Isso é tão real que quando Jesus ressuscita Lázaro, a conversa dos sacerdotes, sabe qual é? Nós precisamos matar esse camarada. Porque, veja, Betânia, em linha reta, ficava algo em torno de 800 a 1 quilômetro do templo. Em linha reta. Na frente do templo.
estava acontecendo um milagre de ressurreição. Quando Jesus ressuscita Lázaro, o medo dos sacerdotes é este, está claro nas Escrituras. Eles dizem assim: precisamos matá-lo, porque senão vai vir todo mundo. E essa notícia vai chegar lá em cima. E os romanos, porque o interesse de Roma era: eu quero estabilidade, eu não quero bagunça aqui. Vocês deem um jeito de calar o povo, de manter o povo em ordem, tranquilos, através da religiosidade de vocês, que Roma não vai mexer com vocês. Mas se tiver revolução, baderna, bagunça, a gente tira a cadeira de vocês e coloca o mais importante. Então, como o mundo do governo romano trabalha junto com o mundo do governo religioso, a mentalidade de poder, de domínio, de disputa, de sentar em cadeira, de disputar posições, de querer ser o que manda e de querer o ser que governa, é semelhante. Então o pensamento dos religiosos é esse: esse camarada tem que ser calado, porque se ele não for calado, o império vai comprá-lo. Essa é a mentalidade. Eles vão chegar e vão trazê-lo, porque todo mundo está ouvindo ele. Todas as pessoas dão atenção a ele, por causa dos sinais, por causa da palavra, por causa da maneira como ele se movimenta. Então esse texto é muito propício para mim e para você observá-lo, porque ele fala desses dois estilos de mundo, de realidade, que se encontra hoje o nosso país também. Aonde a religião cristã está entranhada com a política, perdeu a voz profética, perdeu o espírito e a mentalidade profética e se uniu a ideologias e formações políticas. Por isso que você até dói teu ouvido eu falar isso para você, porque você não tem discernimento. Se você tivesse discernimento aberto e entendesse o profundo do que está por trás de tudo, você ia dizer: é melhor eu parar para pensar no que isso que esse pastor está dizendo. É melhor eu parar para pensar nos interesses por trás de tudo isso. É melhor eu parar para refletir aonde eu, como filho do reino e cidadão do reino, estou submetendo o meu coração, a minha alma, e qual é o Senhor que está governando a minha vida. Porque como cidadãos do reino, nós temos um rei. O nosso rei não tem partido político. Entendeu? Nosso rei não é da direita, nem é da esquerda. Nosso rei não está entranhado com ideologias que estão massificando o povo, estão conduzindo ao erro e ao engano milhares e centenas de pessoas. Por isso a mensagem